A pergunta aqui é: o que é que nós queremos? O que é que a maioria de nós desejamos? Em um mundo confuso, em desordem, nessa inquietude que nossa mente tem lidando com as experiências da vida, com as experiências nesse mundo, tendo que se deparar com esses desafios desse caótico e confuso mundo em que nós nos encontramos. O que é que a maioria de nós de verdade deseja? Nós desejamos a paz, desejamos a felicidade e desejamos o amor. Mas é uma espécie de paz, de felicidade e de amor. Esse vídeo, essas falas, esse canal, aqui nós estamos com você em todos esses encontros, nesse e em todos os outros encontros que já tivemos aqui e que teremos daqui para frente, nós estaremos sempre explorando com você essa questão. A questão desse encontro com a verdade sobre nós mesmos. Não há ciência disso. E para a grande maioria, não há qualquer interesse em descobrir a verdade sobre isso. E, no entanto, a grande maioria está anelante por uma paz, por uma felicidade, por um amor que eles idealizam, que eles acreditam existir. Aqui nós estamos trabalhando isso, apresentando para você a verdade da possibilidade do amor, não desse amor que a pessoa, nós, seres humanos, idealizamos. A verdade da felicidade, não um idealismo de felicidade como as pessoas acreditam poder encontrar. Assim como a verdade da paz. Para nós, paz, dentro desse idealismo que as pessoas fazem sobre a necessidade da paz e o que elas acreditam ser a paz, é simplesmente um momento onde não haja conflito, onde não haja um distúrbio dentro da relação. Naquele momento, há essa presença dessa assim idealizada paz. Não é dessa paz que estamos tratando aqui. A presença do amor é quando há afeição, carinho, troca de satisfação, de prazer. Na relação, nós chamamos isso de amor. Então, nesse encontro mútuo de satisfação prazerosa, satisfatória, linkada a prazer sentimental, emocional, afetivo, a isso nós estamos dando o nome de amor. Então, a idealização do encontro com o amor é o encontro com isso. Notem que isso representa mera sensação, uma sensação emocional, uma sensação física. Quando tratamos da verdade do amor aqui com você, estamos falando de uma outra coisa. Assim como da verdade, da paz, estamos falando de uma outra coisa. E quanto à felicidade, para a maioria das pessoas, consiste em realizar projetos, sonhos, desejos. Então, a realização lhe dá uma completude temporária, uma satisfação momentânea. Então, a felicidade, em geral, é confundida por satisfação. Então, a verdade sobre a busca da felicidade, para a maioria das pessoas, é só uma busca de satisfação. Quanto ao amor, é a busca de uma satisfação. E a busca da paz, uma busca de satisfação. Aqui tratamos com você, sempre nesse encontro e nos outros encontros que temos aqui,
Uma vez ciente da verdade deste ser, desta realidade divina que trazemos, estamos diante da ciência do amor, da paz e da felicidade. No entanto, isso não representa nada disso que o pensamento tem construído em torno desse assunto. Na verdade, o pensamento jamais pode se aproximar da verdade do amor, porque o pensamento ele não alcança algo fora dele mesmo. O pensamento ele está circunscrito ao seu próprio modelo de vida, ao seu próprio modelo de existência, ao seu próprio modelo de aparição. Tudo que nós conhecemos está dentro desse modelo, que é o modelo construído pelo pensamento. Assim, nossas ideias sobre a verdade, sobre Deus, assim como nossas ideias sobre a liberdade, sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a paz, tudo isso são ideias dentro desse contexto que é o contexto do pensamento. A realidade que tratamos aqui com você é algo que está além do pensamento. Essa realidade divina deste ser que somos. Quando não estamos mais presos a esse movimento que é o movimento do pensamento. Assim, quando o pensamento cessa, algo presente que não está dentro desse contexto daquilo que o pensamento formula, não faz parte daquilo que o pensamento conhece. Assim, quando tratamos do amor, da felicidade, da paz, quando tratamos da realidade de Deus, da verdade deste ser, estamos tocando em algo que é possível ser constatado por cada um de nós, mas não é possível ser descrito pelo cérebro, pelo pensador, pelo pensamento, pelo experimentador com a sua experiência, por aquele que sente com o seu sentimento. Observem que, em geral, nossa ideia e sentimento está atrelada à presença de um pensador, de um experimentador e de alguém presente nesse sentir. Então, é sempre pessoal, invariavelmente é assim. É sempre pessoal a proposta que recebemos, dada pelo pensamento, para a realização daquilo que, na verdade, está além do pensamento. Como encontrar a felicidade? Como encontrar a paz? Como realizar a verdade de Deus? Essas perguntas, elas não podem ser respondidas pelo pensamento. Não é dentro do pensamento que você encontra a solução para o problema, que é o problema da pessoa. O problema da pessoa, que é o problema do eu, desse mim, desse ego, é exatamente a ausência da verdade da paz, da felicidade, do amor, da liberdade. Assim, esse assunto aqui é o nosso assunto. Estamos trabalhando isso, apontando, sinalizando, mostrando para você a verdade daquilo que somos comporta uma qualidade de vida, uma condição inteiramente nova de existência, onde um agir, um sentir, um pensar, um modo
novo de se mover na vida está presente. Está presente em razão da revelação daquilo que é indescritível, daquilo que é inominável, daquilo que está além do pensamento. Portanto, precisamos investigar a natureza da verdade sobre nós mesmos, a natureza desse eu, desse mim, desse sentir, desse pensar, desse agir, dentro de diversos propósitos, dentro de diversas intenções, para, nesta vida, alcançar alguma coisa. Precisamos primeiro compreender a natureza do eu, desse que busca. Então, iremos compreender que essa busca é só um movimento de autoprojeção dele próprio, desse mesmo modelo de identidade que está à procura de algo. Mas é o próprio eu em projeção, é o próprio ego nessa sua autoprojeção. E tudo que ele projeta está dentro do pensamento. Olhe para você e você irá perceber muito claramente isso. Todo o seu modelo de vida está assentado no pensamento. Tudo que você conhece sobre si mesmo, tudo que você conhece sobre o outro, que você conhece sobre a vida, tudo que você conhece é parte daquilo que o pensamento tem estabelecido dentro de você, como memória. Assim, todo conhecimento em nós é memória. E toda experiência que podemos relatar, descrever, explicar, tudo aquilo que passamos e podemos colocar como sendo nossa vida conhecida, é algo que faz parte do pensamento, da experiência, da memória. Então, no que se constitui esse eu? Esse eu é memória? O seu nome é uma memória? A sua história é uma memória? Assim são os seus projetos, seus objetivos, sonhos, ideais, suas crenças, suas descrenças, as experiências boas e as experiências ruins, tudo isso está dentro desta memória, desse modelo conhecido que é o modelo do pensamento. Não podemos encontrar aquilo que aqui está presente, se situando fora do conhecido, portanto, fora do pensamento. O que é isso que está presente fora do pensamento, fora do conhecido? É a realidade que está além do tempo. O pensamento em nós, que é memória, é história. A experiência em nós, que é memória, é história. Objetivos, projetos, sonhos em nós é parte do pensamento, que é memória, que é história. Tudo isso está dentro do tempo. Assim, o ideal da felicidade está dentro do tempo, do amor está dentro do tempo, da paz está dentro do tempo, da liberdade está dentro do tempo. E o que é isso que aqui se encontra, que está fora do tempo, que não pode, portanto, ser encontrado, porque já está presente? A realidade presente que está fora do tempo, que não pode ser encontrada, é a realidade de ser. Você pode descrever quem você é. Toda descrição a respeito de quem você é se refere a essa memória que o pensamento formula com base nesse pensador que você acredita ser.
Então, esse eu, ele é constituído de memória, que é pensamento, que é esse pensador, que é essa história, e tudo isso está dentro do tempo, mas esta não é a verdade sobre você. É aquilo que você manifesta ser, que você aparenta ser, que você demonstra ser. Então, em primeiro lugar, você demonstra ser isso e idealiza ser aquilo. Então, observe: aquilo que você foi é um pensamento, aquilo que você é um pensamento, aquilo que você deseja ser é um pensamento. Então, o que a maioria das pessoas desejam, o que elas desejam, está dentro do modelo, da formulação do pensamento. Portanto, tudo isso faz parte desse modelo, que é o modelo do eu, que é o modelo do ego, que é o modelo do tempo. Porque isso tudo está dentro do tempo. Porque isso tudo só pode existir como pensamento. Então, o pensamento é tempo. É muito simples isso. Não há nenhum pensamento em você presente, nesse instante, que não esteja vindo do passado. Então, esse passado é tempo, portanto, o pensamento é tempo. É a isso que nós temos chamado aqui de tempo psicológico. É no tempo psicológico que a identidade do eu reside. O eu, o ego, esse centro, esse mim, esse sentido de ser alguém reside no tempo. E é no tempo que ele projeta o que ele deseja alcançar. É no tempo que ele projeta aquilo que ele deseja também se livrar. Do medo, o ego quer se livrar. Do prazer, o ego quer alcançar. Do sofrimento, o eu, o ego, quer se livrar. Mas da satisfação, que ele chama de felicidade, ele quer alcançar. Então, é sempre dentro do tempo que todo esse projeto reside. Esse movimento no tempo é um movimento psicológico. Nesse tempo psicológico, eu não sou, mas serei. Eu não tenho, mas eu terei. Tudo isso reside no tempo, se move no tempo, enquanto que a realidade está fora do tempo. Nossa aproximação aqui é da verdade sobre o autoconhecimento e de uma visão direta do que é meditação. Porque quando há esta visão da verdade daquilo que somos aqui, nesse instante, temos a ciência do autoconhecimento. E quando há esta ciência do autoconhecimento, nós temos o fim para essa condição psicológica do tempo, deste alcançar, deste se livrar. Então o tempo termina. Quando o tempo termina, se revela a ciência de ser, pura consciência. Então temos a verdade da meditação, a revelação da meditação. Então estamos aqui interessados com você em olhar para isso, olhar para o fim desta condição psicológica de ser alguém que reside no tempo, que vive no tempo. Seu nome, sua história, sua identidade, seus desejos, seus sonhos, seus projetos, assim como suas angústias, suas frustrações, seus conflitos, contradições, os seus medos. Tudo isso faz parte desse alguém, desse sentido de ser alguém, deste modelo de ser alguém dentro do viver, dentro dessa experiência. Isso tudo está dentro desse tempo.
Nesse tempo cronológico, o seu corpo tem envelhecido. E nesse tempo psicológico, o pensamento tem projetado uma identidade. Então, o corpo, nesse tempo cronológico, ele está caminhando para o fim. E esse sentido psicológico de uma identidade que se sustenta no pensamento, me refiro a esse eu, é algo que busca a continuidade. Então, é algo que está sempre buscando alguma coisa. Então, há esta insatisfação, essa incompletude. Há todo esse sentido de vazio existencial. É isso que explica todos os nossos vínculos de apegos. Porque o sentido do eu, do ego, ele busca sua continuidade naquilo que ele adquire psicologicamente. Então, nós temos também esta fantasia, a fantasia da continuidade de uma identidade presente, presente naquilo que possui, naquilo que tem, naquilo que alcançou, naquilo que controla, naquilo que é seu. Tudo isso faz parte da ilusão do eu. O fim para tudo isso está na visão da verdade do seu ser, na realização da verdade divina. Tomar ciência disso é realizar isso nesse instante. A verdade do seu ser é já amor, paz, felicidade. Aquilo que você é não está no tempo, não está no corpo, não está na mente, não está no mundo. A revelação disso é a verdade do despertar da consciência. Alguns chamam de iluminação espiritual. Assim, esse é o nosso assunto tratado aqui com você, dentro desses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos encontros presenciais e também retiros. Fica aqui um convite para você, se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário. Faz sentido? Ok? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos.